Olá a todos vocês, como é que vão todos vocês? Não sei quantos estão apreciando o nosso canal, é um canal que está começando agora, precisa de uma série de outras coisas para poder tornar esse canal um canal profissional. Eu dependo de você, dependo que você auxilie esse ministério apenas se inscrevendo no canal e clicando aí no sininho de notificações para que o YouTube entenda que você está valorizando o nosso trabalho e assim ele possa passar esse trabalho para outras pessoas, abrir campo para que outras pessoas também sejam chamadas a assistir o nosso canal. É só 2 cliques, um para se inscrever e um para ativar os sininhos aí, o sininho de notificações, ok? Faça isso, não custa nada, só 2 cliques, né? E você vai estar ajudando por demais esse canal. Esse canal crescer, ter mais aparatos, poder ter mais equipamentos, porque aqui é apenas um celularzinho simples, um fonezinho de ouvido, coisinhas básicas, né? Um biruzinho. O intuito aqui é poder ajudar naquilo que lhe for melhor, ajudar sem te cobrar por isto. Tratar de um tema tão importante que é a saúde, que hoje em dia é uma moeda de troca que muitos usam, obviamente, para se enriquecer. A própria medicina faz uso disso, dessa moeda de troca para se enriquecer. Aqui eu não te cobro nada para passar essas informações. Eu dedico um tempo para passar essas informações e, obviamente, tempo é dinheiro, mas eu não te cobro nada. Então apenas toque aí no botão de se inscrever e no sininho de notificação, ok? Vamos para o tema de hoje. O tema que eu quero poder conversar com vocês um pouco é sobre naturopatia. Eu sei que muita gente pensa que o naturopata é um médico alopata, né? Então ele tem na cabeça, eu vou ao médico. Na verdade não é bem assim, gente. Naturopata não é médico, ok? E quando eu digo isto, não digo com desprezo para a naturopatia, não, ok? A naturopatia, se eu fosse definir aqui naturopatia, se alguém me perguntasse o que é naturopatia, né? É uma especialização da medicina alopata? Não, sobre hipótese nenhuma. A naturopatia é uma ciência. A naturopatia, ela se usa de técnicas naturais para trazer de volta a saúde do enfermo. A palavra naturo vem de natureza, né? E eu falo natureza como fenômenos, ok? Esses fenômenos na natureza que são utilizados como método terapêutico para trazer de volta a saúde perdida e também para prevenir a saúde de quem já tem a saúde em mãos, ok? Então, patia, o nome já diz, né, vem de patologia. Então, como entender doenças naturais, seria isso aí? Patologias naturais, seria mais ou menos isso, mas no seguinte sentido. Naturopatia significa dizer que esta ciência considera as patologias algo natural ao corpo. É o corpo, quando se diz algo natural, é que é a reação natural do corpo fazendo frente à doença. Tá? Na medicina alopática é chamado de sintomas. Então, os sintomas não é a doença. Né? A doença é diferente dos sintomas. Os sintomas é a reação do corpo frente à doença. O agente agressor é que posso dizer, em outras palavras, que é a doença. Esse agente agressor, quando ele entra em contato com o corpo, seu corpo reage frente a ele, gerando sintomas, que são entendidos aí como a doença. Né? Então, na naturopatia, esta reação ao agente agressor, seja ele químico ou biológico, no caso dos germes, é isto que nós chamamos de naturopatia, a reação natural do corpo à enfermidade. Muitas vezes essa reação vem muito violenta e pode levar o organismo a óbito, ok? Então você pega, por exemplo, uma septicemia generalizada, a presença de um elemento dentro do organismo que gera toda uma explosão de reações químicas inflamatórias que pode levar o indivíduo à morte. Então, neste caso, a naturopatia ela age auxiliando o corpo a esta reação orgânica, mas não com uma força de agressão. Tá? Ela vai auxiliar o corpo de maneira também a agir sobre o corpo, fazendo com que este elemento que está produzindo essa reação seja também eliminado, ajudando, volto a dizer, ajudando o organismo,
para que ele não venha agir com tamanha força que leve o próprio organismo à destruição. Então, vamos agir sobre o próprio corpo, expurgando este elemento estranho e assim diminuir essa reação potencializada do organismo. É isso que é a naturopatia. A compreensão destes princípios inerentes ao corpo e que faz frente à enfermidade. Então, é este o conceito de medicina naturopática ou naturopatia. A compreensão da reação natural do corpo frente aos elementos agressores, que venha ou de fora, externos, tá, exógenos, ou que surjam dentro, como alguns tipos de germes que eles se propagam a partir do próprio organismo, né? Se desenvolvem lá dentro e depois então cria toda uma situação. Então este agressor é chamado de endógeno, né? E pode ser também químico, uma própria substância gerada pelo próprio organismo, este organismo já doente, e que vai acelerar o processo de enfermidade deste organismo. Então, nós agimos aí automaticamente para poder, então, com os recursos utilizados pela naturopatia, para inibir este agente químico que se formou dentro deste organismo e que está fazendo ficar enfermo, ok? Então, essa é a naturopatia, tá? Então, se tivéssemos que definir, seria a ciência natural que age auxiliando o corpo em suas reações contra as doenças. Isso seria a naturopatia. A outra pergunta que alguns me fazem é o que é a naturopatia como terapêutica? Isso é importante entendermos, sim. Eu deixei muito claro aqui que nós auxiliamos as forças internas do corpo a reagir contra as enfermidades, ok? Mas como terapêutica, nós também temos um acervo de terapias que vão, obviamente, agir sobre o corpo. Diga-se bem aqui, essas terapias são naturais, portanto, o corpo as reconhece, né? O corpo conhece essas terapias, não são estranhas à sua economia. Portanto, por exemplo, quando usamos a argila, quando usamos a alimentação como terapêutica, quando utilizamos certas técnicas, fitoterapia e etc., estamos utilizando técnicas que o corpo as reconhece. Não são técnicas estranhas ao corpo. Nós chamamos isso de terapias naturais. E essas terapias utilizamos exatamente para isso. Ou para fortificar o corpo, para que ele possa ter a sua reação positiva frente às doenças, ou para ajudá-lo a inibir o processo inflamatório, doentio, né, biológico, patológico ou biopatológico que está ocorrendo dentro do organismo. Então, de todo jeito, o corpo é o agente principal que vai combater a enfermidade. O terapeuta é apenas um orientador, que vai estar orientando o corpo para que ele possa, então, fazer isto naturalmente, ok? A próxima pergunta que um dos internautas me fez aqui. A naturopatia é uma ciência? Sim. Estou olhando aqui para o meu computador. A naturopatia é uma ciência? Sim, é uma ciência. Por que ela é uma ciência? Porque exatamente ela não faz isso empiricamente. Ela não faz, por exemplo, ela não utiliza das suas terapias e também o conhecimento que ela tem do corpo, é óbvio que ela não vai fazer isto de forma anti-ciência, né? Aleatória, não. Ela faz, obviamente, dentro da linha da causa e efeito. O naturopata ele conhece o funcionamento do corpo. O naturopata ele estuda a anatomopatologia, a anatomofisiologia. É comum em algumas matérias a ciência naturopática estudar juntamente com a ciência alopata, ok? Eles têm muita coisa em comum no sentido de estudo, conhecimento. Então, quando é para o campo da anatomia, da fisiologia, nós temos muita coisa em comum com a alopatia, né? Só que em um momento eles diferem para a farmácia, vão diferir agora mais para o estudo dos germes, dos vírus e etc. E a gente continua se aprofundando nas questões que dizem respeito ao corpo. E nós acreditamos que não é o vírus, não é o germe que adoece o corpo, é o corpo já enfermo, que sucumbe diante da ação do germe, entendeu? Então aí nós já diferimos um pouco a nossa filosofia, ok? Mas a naturopatia é sim uma ciência. Por exemplo,
o campo que nós atuamos é mais o clínico, ok? Então, nós vamos ali observando os remédios que são dados, ou seja, os fitoterápicos, os suplementos, vamos vendo as reações contrárias ou as reações pró ao corpo, e aquilo com a clínica vai nos ensinando o que utilizar no momento certo, o que utilizar para a pessoa certa, e assim se constitui todo esse arcabouço de conhecimento clínico que nós usamos no dia a dia do consultório. Enquanto que a medicina alopata, ela vai ao laboratório, ela vai pesar, ela vai medir, né? Ela vai sentir, ela vai, enfim, né? Ela vai, de alguma forma, fazer análise. Daí, então, a partir disso, ela vai, então, aplicar suas terapêuticas. O objetivo central da medicina alopata é eliminar os sintomas, né? No nosso caso, não. No nosso caso, o nosso objetivo é devolver a saúde. Há uma diferença aqui em eliminar os sintomas e devolver a saúde, né? Eliminar sintomas, as drogas fazem isso com presteza. Agora, droga nenhuma devolve a saúde. Enquanto que com a medicina naturopática, nós procuramos fazer o quê? Devolver a saúde perdida. Portanto, o objetivo difere um pouco quando se vai à questão do tratamento. Nosso tratamento tem um foco, o tratamento da medicina alopata tem outro, ok? Então, se for preciso amputar para aliviar os sintomas, para tirar os sintomas, a alopatia vai fazer isto. Nós vamos procurar manter saudável, tratando aquele órgão, procurando curar aquele órgão de fato. E, obviamente, seguimos alguns princípios, como, por exemplo, acima de tudo, não agredir. A terapia não pode ser pior. Olha, a terapia não pode ser pior que a doença. Isso é um princípio, isso é uma regra do bom senso, penso eu. Então, nesse aspecto, nosso tratamento está voltado para tratar no sentido de curar, não no sentido de tirar sintomas. Porque muitas das vezes você tira um sintoma e aquela enfermidade que produzia aquele sintoma vai para um outro lugar e vai apresentar outros sintomas. Mas aí já será interpretado como sendo outra doença pela alopatia. Nós entendemos que é a mesma doença, apenas que mudou de tecido, que mudou de sistema. Nada mais que isso, e a alopatia, como é comum a ela, dar um nome específico para cada reação sintomática, né? Muitas das vezes nós entendemos que é a mesma doença que apenas mudou de tecido, mudou de sistema. Então, sim, nós somos uma ciência e trabalhamos não apenas no acaso. É muito raro a gente aplicar uma terapêutica no acaso. Quando se aplica uma terapêutica é com conhecimento de causa e, obviamente, não apenas de forma empírica, ok? A outra pergunta, a naturopatia, ela realiza diagnóstico? Não, nós não realizamos diagnóstico, porque o diagnóstico é de competência do médico alopata. Ele vai, obviamente, com isto, classificar aquela reação orgânica no seu catálogo, né, de doenças. Né? Para cada manifestação, a alopatia, para cada manifestação orgânica, a alopatia classifica uma doença para cada manifestação orgânica. Bom, nós entendemos que a natureza não conhece nomes. Então, a tuberculose, diabetes, né, enfim, a natureza não conhece nomes, a natureza conhece reações, a natureza conhece fenômenos. Tá? Então, diabetes, o que é o diabetes? O diabetes está classificado na medicina alopata como um aumento exacerbado e mantido da glicemia. Né? Nós entendemos já que isto é uma reação do corpo a um distúrbio metabólico específico. Então, o que temos que fazer não é, sob hipótese nenhuma, baixar a glicemia, mas resolver o distúrbio celular específico do metabolismo que está gerando a hiperglicemia. Então, há uma certa diferença. Portanto, eles precisam catalogar essas reações. Isso é chamado de diagnóstico na medicina alopata. Nós não procuramos, nós não taxamos diagnóstico. Nós fazemos diagnose. A nossa diagnose se entende por o conhecimento do todo para entender o que está acontecendo com aquela parte que está manifestando aquela reação.
É preciso ter o conhecimento do todo e, a partir do todo, entender aquela específica parte que está demonstrando aquela reação enferma, ok? Então fazemos diagnose. Aqui, obviamente, que é visto todo o ser, todo o conjunto, para poder, então, a gente tratar aquela parte, tem que ter o conhecimento do conjunto. É importante trabalhar a parte em sintonia com o todo. Jamais só tratar um fígado. Isso não existe. A pessoa não é só fígado. Né? Jamais só tratar um coração. Isso não existe. A pessoa não é só cardíaco. Né? A pessoa não é só cardiopata. Normalmente o cardiopata ele tem outros tecidos dele que está doente, está comprometido. Agora o coração foi o órgão de choque. Né? Obviamente que o indivíduo tem todo o corpo comprometido, mas o fígado foi o órgão de choque. As articulações foi o órgão de choque. Mas o sangue que passa pelo coração passa pelos demais tecidos. Então é impossível um órgão estar doente enquanto as outras partes estão sadias. Então, o diagnóstico é preciso para a alopatia. Nós fazemos diagnose. Obviamente, o médico alopata ele faz diagnóstico com base em quê? Exames laboratoriais, exames de imagem. Né? A nossa diagnose ela é feita a partir, primeiro, de uma anamnese. Precisamos conversar com o paciente para chegar a um consenso, né, do todo, como eu acabei de dizer aqui, e também utilizamos do que nós chamamos de semiótica. O que é a semiótica? Nós utilizamos partes do corpo que representam o conjunto. Né? Essas partes representam o conjunto. Por exemplo, a iridologia, a avaliação da saúde através dos olhos. Nós sabemos que a íris é uma extensão do cérebro. Então, quando analisamos a íris, dentro de um parâmetro todo cuidadoso, onde analisamos certos aspectos disfuncionais da pupila, certas manchas, criptas, sinais morfológicos dentro do campo iridiano, que dentro de toda uma conjuntura de estudo, a gente vai saber, né, a parte do corpo que está enferma e por que ela está enferma dentro do conjunto. O que está acontecendo com aquela parte que ela está sofrendo, né, e por alguma razão o conjunto está interferindo naquela situação em que a parte está apresentando. Então nós chamamos isso de semiologia, o conhecimento da parte, obviamente, né, para se entender o todo. Perceberam a riqueza, né? Nós precisamos do todo para entender as partes, mas também certas partes do corpo nos mostra o todo. Daí a iridologia, daí o exame da língua, o chinês usa muito o exame da língua, né, para poder avaliar a saúde do corpo inteiro, a análise do pulso, né, a pulsologia, para quem é aí formado na área de medicina chinesa, né, o Douyin, que também, além de ser uma terapia já em si, ele também, né, o Douyin, né, ele também é uma maneira de diagnose. Entra aí na semiologia que a gente utiliza para poder chegar a o diagnose do paciente, ou melhor, a diagnose do paciente, e assim poder determinar o tipo de tratamento, ok? Estou fazendo rapidamente aqui um sumário. A gente pode tratar disso com mais calma. A outra pergunta que me fizeram aqui foi: quantos os instrumentos de... deixa eu ver aqui, certo. Quantos são os instrumentos de diagnose? Muito bem. Eu acho que já respondi a pergunta, né? Iridologia, reflexologia, o diagnóstico pela língua, o Douyin, a pulsologia. Esses são os instrumentos que nós utilizamos. Eu, por exemplo, como sou formado em quiropraxia, né, na área da naturopatia, também sou iridólogo, tenho formação em iridologia, tanto pela íris quanto também pela quiropraxia. A determinadas posturas das peças ósseas vão nos dizer quais os órgãos que estão sofrendo, quais os órgãos que estão dando avisos, porque nós sabemos que toda mensagem aferente e eferente passa pela coluna, né, por meio da medula. A medula, obviamente, que é o centro, é a árvore da vida, né, passa por dentro da coluna. Então essas mensagens aferentes e eferentes interferem nesses tecidos conjuntivos que estão entre as articulações das vértebras, elas incham, né? Portanto, melhor dizendo, esses tecidos conjuntivos incham, né? Inflamam, incham, e isto pinça os nervos
que passa por ali e a pessoa começa a sentir dores naquela região e ao tocar a gente percebe então, né, que há ali informações preciosas de como se encontra o funcionamento visceral, funcionamento dos órgãos do corpo, né? Então, só dando um exemplo aqui para você. Quando tem pessoas que sofrem de desvio, por exemplo, na lombar, entre a L1 e a L3, essa pessoa tem problema nos rins. A L5, essa pessoa tem problema de musculação nas pernas. A L4 pode estar ligada à circulação pélvica, isso inclui próstata, isso inclui útero. Então, ao tocar na vértebra e sentir ali, especificamente o local, ou a pessoa reclamar de dor, a palpação, a gente já tem sinais seguros e podemos saber que estes órgãos, estes tecidos, estas áreas teciduais estão com problemas. E aí é óbvio que vamos então ter toda uma anamnese, como eu falei a vocês, para a gente poder então chegar a uma diagnose. Então, a naturopatia difere sim da alopatia, não deixa de ser uma ciência, mas é uma ciência, eu diria, que deveria sim ser complementada com as técnicas da medicina alopata, cada uma tendo o seu lugar, né? Eu acho algo absurdo eu querer tratar um diabético que adoeceu na mesa, tipo 2, que adoeceu comendo errado na mesa, tratar com cirurgia, tratar esse sujeito com drogas, drogas sintéticas, quando na verdade o problema dele é nutrição. Então isso não cabe mais às drogas, não cabe mais à cirurgia. Obviamente que há um estado em que o indivíduo chegou, por exemplo, uma gangrena, né, que já é uma situação avançada de diabetes, esse indivíduo tem que fazer cirurgia, senão ele morre. Mas eu diria, quando o indivíduo está com a diabetes, sem esses comprometimentos, né, tente primeiro a naturopatia, antes de optar por uma cirurgia, antes de optar por tratamentos com drogas sintéticas, insulinas, etc, etc, etc. Tente primeiro um naturopata, em primeira instância. E com certeza, se não houver jeito mesmo, de 100 casos, eu acho que 1, 2, não se trata, não se cuida, não se recupera com os princípios da naturopatia, com a ciência naturopática, normalmente aqueles casos que escapam às nossas mãos, às nossas possibilidades, por razões as mais diversas, muitas das vezes porque porque o paciente não faz como se manda, portanto, eu costumo dizer que toda a doença tem cura, mas nem todo doente tem cura, que ele não faz como se manda, né? E esse indivíduo às vezes escapa ao tratamento da naturopatia e, infelizmente, tem que ser orientado aí para alopatia. Então, respondendo aqui a poucas perguntas para poder dar uma ideia do que é a naturopatia, no próximo vídeo podemos estar tratando um pouco mais, nos aprofundando um pouco mais na naturopatia. Quando você procura um terapeuta naturopata, é isto que você vai ver no consultório. Ele vai te fazer um monte de perguntas, ele vai olhar na sua íris, se ele for um iridólogo, avaliar sua coluna, né, ver como é que está a sua digestão, seu intestino, e vai lhe fazer uma série de perguntas para chegar a um denominador e aí então lhe orientar um tratamento 100% natural, ok? Então se algum naturologista, se algum naturopata, vou falar por mim, naturopata, lhe orientar medicamentos de farmácia alopata, drogas que são alopatas, ou ele é também um alopata e fez curso de naturopatia, ou ele pode estar fugindo aí das regras e dos princípios da naturopatia, que é o menos provável, porque o naturopata não precisa fazer uso de recursos alopata, porque ele tem um mundo riquíssimo para tratar o paciente, para devolver a saúde ao paciente e para manter este paciente saudável. Eu costumo dizer que a gente não tem paciente, a gente tem aciente. É aquele que aciona a própria cura. O terapeuta, como o nome já diz, né, um orientador, né, ele orienta o seu paciente, o seu cliente, e o seu cliente, que na alopatia é chamado de paciente, ele aciona a própria cura no momento em que ele aprende como fazer isto, obviamente por meio do terapeuta naturopata que vai lhe acompanhando durante o processo até seu restabelecimento total. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueça de procurar um terapeuta naturopata se a saúde não está bem. Ok.